A gente começa com informação ao vivo porque estão presos 7 integrantes do alto escalão da Polícia Militar do Distrito Federal. Hoje eles foram alvos de uma operação da Polícia Federal a mando do ministro Alexandre de Moraes. Os alvos dessa operação são investigados por omissão e conivência com ataques antidemocráticos no dia 8 de janeiro. Por isso, a gente vai a Brasília com o nosso repórter Igor Damasceno, que acompanhou toda essa movimentação no dia de hoje. Igor, conta pra gente, os presos já foram transferidos? Já foram sim transferidos, essa transferência foi feita hoje à tarde, viu, Dante? Boa noite a você, também a Rose, boa noite a todos que nos acompanham. Além dos 7 mandados de prisão preventiva contra integrantes do alto escalão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Polícia Federal também cumpriu 5 mandados de busca e apreensão e apreendeu documentos e aparelhos eletrônicos de pessoas supostamente ligadas aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O que aconteceu é que desde o dia 8 de janeiro, a Procuradoria-Geral da República tinha aberto um inquérito próprio, somente ali no Ministério Público, investigando a alta cúpula do Distrito Federal. A primeira parte desse inquérito foi concluída e divulgada recentemente. A denúncia foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal. No entendimento da PGR, a alta cúpula da Polícia Militar tinha sido alertada com antecedência pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e poderia ter evitado os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. O Ministério Público também divulgou que não só foram coniventes e omissos com os ataques, a alta cúpula também teria debochado da Justiça brasileira e de ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje foi um dia bastante movimentado aqui em Brasília. O centro da capital foi tomado de viaturas da Polícia Militar e também da Polícia Federal, justamente por causa dos desdobramentos das investigações contra os ataques antidemocráticos. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. A operação contra integrantes da alta cúpula da Polícia Militar de Brasília é resultado de uma denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. A PGR entendeu que 7 integrantes do alto escalão da PM foram omissos e coniventes com os ataques de 8 de janeiro. Foram alvo da operação o coronel Clepter Rosa, comandante-geral da PM, Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral, Paulo José Ferreira, comandante substituto do Departamento de Operações da Corporação, Marcelo Casimiro Vasconcelos, chefe do 1º Comando de Policiamento Regional, Rafael Pereira Martins, tenente que atuou durante os ataques, e mais 2 integrantes que já estavam presos, Jorge Eduardo Naime, comandante de operações da PM, que estava de férias no dia dos ataques, e Flávio Silvestre de Alencar, que também atuou durante os ataques. No entendimento da PGR, o que ocorreu foi omissão dolosa por parte dos denunciados, porque eles poderiam ter atuado para impedir os resultados lesivos verificados em 8 de janeiro, pois obtiveram informações sobre os riscos inerentes aos atos. Boa parte dos alvos da operação prestou depoimento na CPI dos atos antidemocráticos, que tramita na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Flávio Silvestre, que está preso desde março, foi flagrado pelas câmeras de segurança do STF, supostamente pedindo para as viaturas recuarem de uma linha de contenção, facilitando o avanço dos invasores. Aos deputados distritais, ele tentou se justificar. Esse aceno com a mão não é para tirar a linha de choque, eu não dei essa ordem, como algumas reportagens de forma equivocada falaram de mim, eu não dei essa ordem. Estou chamando, fazendo esse movimento com o braço para que as viaturas entrem no comboio para que a gente possa entrar no Congresso e resgatar ali os policiais militares feridos e o comandante-geral. Mas a Procuradoria disse que a equipe de Flávio Silvestre estimulou a entrada de mais invasores, que momentos depois depredaram o Congresso Nacional. Por causa dos mandados que foram cumpridos hoje, o deputado federal Rogério Correia, membro da CPMI do 8 de janeiro, apresentou um requerimento para que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também preste depoimento na comissão. Aos jornalistas, Ibanez disse que confia nas investigações da Suprema Corte. É o caminho da investigação, tudo em apuração,
E houve ontem a representação do Ministério Público no sentido da prisão deles todos e a gente fica muito triste com o que vem acontecendo, mas infelizmente nós temos que dar uma resposta também ao que aconteceu no 8 de janeiro. O governador Ibanez Rocha ainda não se posicionou sobre esse desejo de membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de interrogá-lo nos próximos dias, mas ele anunciou já o substituto de Clepter Rosa, que foi preso nessa operação. Ibanez Rocha anunciou o coronel Adão Macedo como novo comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Em nota, a defesa do Eduardo Naime, que já estava preso, mas foi alvo dos mandados de hoje, disse que recebeu esse cumprimento, essa operação da Polícia Federal, com surpresa, e que Eduardo Naime é inocente e abriu mão das férias para ajudar a conter as invasões. As defesas dos outros membros aí que foram alvos da operação de hoje, até o momento, não se posicionaram sobre o assunto. Volto com vocês. Pois é, Igor, e Dante, a gente nunca ia imaginar que tanta gente do alto escalão da Polícia Militar, nesse caso do Distrito Federal, fosse preso numa só operação, de uma só vez. Claro, alguns deles já estavam presos, mas nesse caso as imagens falam por si, né? A gente viu, de fato, muita omissão. É claro que diante de um mar de gente, pouca coisa dava para se fazer, mas em alguns casos eles até estimularam os manifestantes a entrarem ali na sede dos três poderes. Né? E a gente tem um termo que é bem determinante sobre isso, que é a omissão dolosa, ou seja, há uma intenção ali de que essa omissão favoreça uma ação criminosa que acontece naquele momento. Então isso é fundamental, determinante para essa operação de hoje da Polícia Federal. E a Polícia Federal, inclusive, também ouviu hoje o hacker Walter Delgatti. Ele foi convocado novamente porque fez declarações polêmicas ontem na CPI mista do dia 8 de janeiro. Igor, e a gente quer saber se ele apresentou alguma prova dessa vez, além de falar lá na Polícia Federal. Bom, de acordo com a defesa do hacker Walter Delgatti Neto, ele apresentou uma nova prova. Seria um áudio de uma assessora ligada à deputada federal Carla Zambelli, que estaria negociando com ele a contratação para invadir sites do sistema do Poder Judiciário e também para inserir códigos-fontes falsos para comprovar, na visão deles, supostamente, comprovar a fragilidade do processo eleitoral brasileiro. Essa prova que foi apresentada hoje por Walter Delgatti já está em análise da Polícia Federal. Os nossos interlocutores ali da corporação disseram que as provas que foram apresentadas por Delgatti são muito frágeis comparadas ao depoimento que ele deu na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ontem. Ou seja, ele falou situações muito polêmicas e o que ele apresentou hoje não foi suficiente, não foi à altura do que ele disse na CPMI de ontem, na comissão de ontem. Ele também confirmou que teria entrado escondido no Ministério da Defesa para forjar um relatório do Ministério sobre os códigos-fonte. A gente vem falando sobre esse assunto desde o ano passado. Por questão de lei, o Tribunal Superior Eleitoral convida várias autarquias e partidos políticos para inspecionarem os códigos-fonte. E o Ministério da Defesa foi uma das autarquias convidadas pelo TSE para inspecionar. O Ministério levou especialistas até lá e o Ministério foi uma das poucas autarquias que divulgaram um relatório apontando que sim, que pode ser que o processo eleitoral esteja um pouco frágil. Naquela época, o Ministério da Defesa disse que quem escreveu o relatório foram os especialistas que inspecionaram os códigos. Mas o Walter Delgatti disse que ele entrou escondido no Ministério da Defesa e que foi ele quem escreveu esse relatório a mando, supostamente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse, então, que essa declaração pode abrir caminho para que a Polícia Federal consiga provas mais contundentes. Entre essas provas estaria, por exemplo, o circuito interno de monitoramento do Ministério da Defesa. Foi isso que disse a defesa de Walter Delgatti hoje à tarde. Vamos ouvir o que ele disse aos jornalistas logo depois do depoimento. Hoje ele apresentou a prova e deu um nome da pessoa que, na verdade, é um áudio que foi enviado para o Walter,
com promessas de pagamento, e esse áudio é de uma assessora de Carla Zambelli. Infelizmente eu não posso revelar o conteúdo do áudio, mas ele prova que Walter prova de maneira contundente de que Zambelli efetuava pagamentos para Walter Delgatti. E esse áudio deixa claro que foi no curso da campanha, durante a campanha eleitoral. Essa história de que ele estaria combinando o depoimento com a esquerda procede? Olha, o contato do Walter com as pessoas aqui fora do presídio, sou eu que faço esse contato. E posso garantir que não houve nenhuma combinação com a esquerda. Bom, eu fiz questão de fazer essa pergunta ao advogado do Walter Delgatti, porque ontem parlamentares da oposição acusaram parlamentares da base aliada de combinarem depoimento com o depoente, com o Walter Delgatti. Hoje, a defesa dele acabou negando tudo. O deputado federal Nicolas Ferreira, do Partido Liberal de Minas Gerais, já apresentou uma queixa-crime contra Walter Delgatti, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nicolas Ferreira também pediu a quebra do sigilo bancário e telemático do hacker e pediu um laudo psiquiátrico atestando se ele tinha condições de depor na CPMI do 8 de janeiro. O Walter Delgatti continua preso aqui em Brasília, mas ele vai voltar para Araraquara, no interior de São Paulo, onde foi preso inicialmente na próxima semana. Volto com vocês. Tá certo, Igor. Assim, essa situação do Walter Delgatti ainda vai gerar muita investigação, né? Falou muita coisa, provou menos do que falou, mas certamente tem muita pista aí para a gente investigar e acompanhar. Te agradeço mais uma vez aí por essa atualização tão importante sobre esse assunto, né, Rosa? E acaba complicando ainda mais a vida de Carla Zambelli, que já virou ré, né, por conta daquele episódio em que ela aponta a arma para um jornalista ali na campanha eleitoral. Então a situação dela está bem complicada e ela que segue ainda isolada, né? Ninguém se manifesta a favor dela, está sozinha nessa situação toda. E vamos ver que horas esse áudio vai vazar para a gente saber o conteúdo dele, né? Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.